Excelente, muito bem. Essa vai ser um repasso de anatomia, eu vou falar em português mesmo, para ser um pouquinho mais fluido, né? Mas basicamente para quem vai render isso em espanhol, tem que falar em espanhol, né? Aqui como a gente faz uma faculdade de medicina em espanhol, então o ideal é que a gente explique em espanhol todos os conceitos que a gente vai aprender, né? Eu vou repassar agora em português para ser um pouquinho mais rápido, mas não tem problema, a qualquer momento eu posso começar a falar em espanhol e mesclar as coisas, porque a minha cabeça já vira uma bagunça já. Então, seguimos. O que acontece? Esse basicamente é um resumo que eu fiz de anatomia da glândula suprarrenal, né? Que vai ser glândulas pares, o negócio todo, daqui a pouco a gente volta aqui. Basicamente, quando eu vou estudar anatomia, seja ela de qual órgão seja, né? Eu procuro analisar, eu gosto de anatomia, né? Basicamente, eu sou meio suspeito a falar porque eu gosto muito de anatomia, eu acho bem legal. A diferença da maioria das pessoas que não gostam tanto, né? Mas eu gosto. Então eu utilizo basicamente essa mnemotécnicazinha que eu utilizo para mim, né? Se servir para vocês, ótimo, né? Que é de um livro que eu vi, eu acho que virou filme também, né? Um livro de Stephen King chamado The Fury, que eu utilizo isso como mnemotécnica, né? The Fury, como se fosse isso, The Fury, né? The Fury eu vou utilizar D de definição, né? Utilizo para definição, F de função, U de ubicação, né? Fury, R de relações e essa parte aqui, né? Que seria uma Y, né? Eu utilizo irrigação e inervação, né? Então, sempre quando eu vou analisar uma estrutura anatômica, primeiramente eu vou definir, vou ver qual é a função dessa estrutura, vou ver qual é a ubicação dela, relação, irrigação e inervação. Obviamente que a anatomia é muito mais complexa do que isso, né? Existem muitas estruturas menores, estruturas que fazem fixação, né, de distintas estruturas, né, ou distintas relações. Não tem, às vezes, um órgão ele não tem uma função única, senão que ele pode ter 300 funções diferentes. Então, é, é bom para ter um pontapé inicial, né? E eu utilizo isso para o meu estudo de anatomia, né? Aqui é um resumo que eu fiz, né? Basicamente que são glândulas pares, né? E glândulas endócrinas, né? Que vai ter duas partes, a corteza e a médula, né? A situação é onde ela está, irrigação, como que ela está irrigada, né? Tanto as artérias e como que vai funcionar a drenagem dela, os linfáticos, né? Através desses linfáticos aqui, inervação, de onde que vem. Pronto. Isso seria um resumo da glândula suprarrenal, né? Aqui é uma tabela também de anatomia, dizendo que seria, né, como vai estar disposta essa anatomia. Aqui há um resumo, mas muito resumido mesmo, da parte de histologia, e aqui a parte de fisiologia, obviamente, muito, muito, muito resumido, né? Se a gente for começar a falar um pouco da anatomia das glândulas suprarrenais, utilizando esse raciocínio, eu basicamente é, é, separaria dois tipos de definições, né? Uma definição geral e uma definição de anatomia descritiva, né? Que é um pouco mais é, voltada para a anatomia, né? Se a gente vai fazer uma descrição geral, o que é a glândula suprarrenal? É uma glândula que existe em pares, que ela vai ter uma função é, principal da regulação hídrica, né? E regulação dos níveis de sódio, né? E vai estar atuando aí principalmente na prolongação da atuação do sistema simpático, né? Basicamente isso de maneira geral. Se você fosse falar de maneira descritiva, você teria que brindar maiores informações quanto à descrição dessa glândula. Por exemplo, aqui eu coloquei que são glândulas endócrinas, né, que vai estar disposta em duas partes, vai ter uma corteza que vai produzir os corticoides e os andrógenos, e a medula vai produzir as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, né?
E isso seria basicamente uma definição descritiva, né? A glândula suprarrenal direita vai ter uma forma triangular, aplanada, de adelante hacia atrás, uma cara anterior, uma cara posterior. Aqui eu puse um dibujo para que sea más visual la parte de un triángulo y para que nosotros podamos asociar a un triángulo a la glândula suprarrenal derecha. Glândula suprarrenal esquerda, a gente vai assimilar a um gorro frígio, um casquete semilunar, né? Essa definição de gorro frígio, se não me recordo mal, eu lo saquei de la tarjeta. Esse é um livro que eu gosto mais em comparação ao Rouvier, mas isso é muito de cada um, né? Isso aí tá uma descrição diretamente no Latarjet. Então botei um gorro frígio aí só para associar mentalmente o que se assemelha à estrutura da glândula suprarrenal esquerda, né? Então, se a gente fosse definir anatomicamente, a gente poderia dizer que é na glândula retroperitoneal, ou seja, está ubicada no reto peritoneo, na parte superior do abdômen, né, que tem a la derecha tiene una forma triangular, la izquierda tiene forma de gorro frígio, ¿sí? Por su base cóncava que se apoyan en el riñón. Yo podría decir que se apoyan en la superficie medial de la parte superior del riñón, ¿sí? O sea, nosotros podríamos agregar información relacionadas a las relaciones propiamente dichas del riñón, ¿sí? Pero por definición nosotros podríamos decir solamente que la derecha tiene forma triangular, la izquierda tiene forma de gorro frígio, son estruturas relacionadas con el sistema endócrino del organismo que van a pesar alrededor de 12 gramos en conjunto, es decir, 6 gramos cada una más o menos. Van a tener dimensiones de 3 centímetros antero-posterior, 2,5 centímetros lateral y de espesor 0,7 centímetros en promedio. Esto lo saqué de la tarjeta. Posee una cápsula propia. O sea, esto sería una definição mais anatômica, né? Voltando lá, função. Basicamente, vai ser aquela função que a gente comentou ainda há pouco, né? A corteza vai secretar os corticosteroides, que vão estar aí involucrados com a regulação hídrica, né? Ou seja, vai secretar aldosterona. Quando eu for gravar o repasso de histologia, a gente vai ir um pouquinho mais a fundo nisso, né? Da função, de como é que atua cada uma delas, como que se sintetiza cada hormônio. Isso aqui é um repasso mais anatômico, né, da estrutura. Mas basicamente essa corteza ela vai se dividir em 3 partes: a zona mais externa, a zona média e a zona mais profunda. Respectivamente vai ser a zona glomerular, a zona fasciculada e a zona reticular, né? E cada uma dessas zonas vai secretar um hormônio diferente. E umas delas vão estar relacionadas com a regulação de água, quantidade de água corporal total do organismo, em resumo, né? Outra vai estar relacionada com o aumento da glicemia, né? E a outra vai ser uma hormona andrógena, né? Em baixa quantidade e pouco potente. Quando a gente fala da médula, a gente vai estar falando de catecolaminas, ou seja, hormônios que vão ter a capacidade de prolongar o efeito do sistema simpático no organismo, né? Mas seguimos. Aqui falamos de definição e falamos um pouco de função, né? Aqui eu coloquei uma imagem real, né, de um atlas fotográfico. Me parece muito interessante essa imagem, que aqui a gente pode ter uma imagem real e sair um pouco dos esquemas, onde aqui a gente pode se ubicar um pouco mais, como que está a disposição dela. Ela não está muito para a direita, como você pode ver, também não está muito para a esquerda, viu? Ela fica basicamente na superfície medial da parte superior do ríñon, né? Essa é a glândula suprarrenal esquerda. Então a gente consegue ver aqui a vena que vai drenar, correto? Essa vena ela se agrupa com a vena renal esquerda também, para poder desembocar na vena cava superior, logo aqui. Eu acho que eu tenho uma outra imagem mais ampliada aqui, tá? Né? Essa seria a aorta. Esse aqui seria o tronco celíaco, né? Que ele vai se dividir em 3, né? Para prover a artéria
hepática, né? Artéria esplênica, correto? Aqui estaria a vena cava não, aqui estaria a artéria mesentérica superior, né? E aqui, essa união aqui que forma essa vena renal aqui, a vena renal e a vena da suprarrenal, né? Essa artéria aqui, ela vai passar por em cima dessa estrutura, formando uma estrutura anatômica também denominada pinça ortomesentérica. Por debaixo dela também passa a cola do pâncreas, né? Nesse caso, para essa foto aqui, obviamente, foi retirado o pâncreas, né? Para a gente conseguir identificar essas estruturas aqui. Basicamente, essa seria a vena suprarrenal, essa seria a vena renal, essa seria a artéria renal. Tá vendo? Você pode ver que ela nasce diretamente da aorta aqui, nessa parte mais posterior aqui. Correto? Essa, por ser a glândula suprarrenal esquerda, a gente pode assimilar a um gorro frígio, como diz na descrição, né? Para mim não tem nada a ver com um gorro frígio, mas tudo bem. É como se apresenta a definição, correto? Aqui um pouco mais do mesmo, porém uma imagem anatômica, uma imagem esquemática, perdão, uma esquemática de Netter, onde explica um pouco mais do mesmo que a gente acabou de falar, a glândula suprarrenal, a vena suprarrenal, a vena renal se agrupando, passando por debaixo da mesentérica superior. Aqui está o tronco celíaco, né, com seus 3 ramos terminais, né? Obviamente não está aqui o pâncreas, que deveria estar se relacionando com a parte anterior aqui do rínion, da glândula suprarrenal. Se entende? Meios de fixação. Como disse anteriormente, algumas estruturas, né, precisam de meios de fixação, ou seja, estruturas que mantenham o órgão fixo no seu lugar em questão. No caso da glândula suprarrenal, ela vai ter a fáscia renal, ou seja, a fáscia renal também vai fixar a glândula suprarrenal, correto? Essa face aqui, a gente tem que ter em conta que essa aqui é posterior, isso aqui é anterior, correto? Posteriormente, a gente tem a hoja visceral, a hoja posterior da fascia renal. Algumas bibliografias também la podem chamar de fascia de Gerota, e esta fascia anterior, ou fascia de Zuckerkern. Isto seria alguma coisa relacionada com o nome próprio ou epônimo, não? Que se refieren a la hoja anterior de la fascia renal. Y estas hojas se unen medialmente por encima del riñón, promoviendo un aislamiento entre el riñón y la glándula suprarrenal. Y esse tabique que se forma aqui é chamado tabique interreno-suprarrenal. Inter porque está entre os dois, reno porque está involucrando o rim, suprarrenal porque está involucrando a glândula suprarrenal. Interreno-suprarrenal. Correto? Esse é o principal meio de fixação da glândula suprarrenal, né? Um outro aspecto, voltando lá no início, a ubicação, a gente já falou que está na parte mais superior e posterior do abdômen, né? Aqui está, debaixo e delante do diafragma, por encima de los reniones laterales a la columna lumbar y son retroperitoneales. Vamos a hablar de las relaciones. Cuando hablamos de las relaciones, podemos nombrar, a mí me gusta nombrar el cuadrilátero suprarrenal, como se describe en el libro de la Target. No sé si les gusta explicar de otra forma, pero a mí me parece muy interesante la relación que hizo la Target con respecto a las relaciones de las glándulas suprarrenales. Bem, então aqui está. Arriba y adelante el hígado y el estómago.
Obviamente, respectivamente, hablando de la glándula suprarrenal derecha, acá va a relacionarse con el hígado y acá va a relacionarse con el estómago, ¿bien? Abajo, la raíz renal, acá está la raíz renal, va a relacionarse con la vena renal particularmente, ¿bien? Tanto a la derecha cuanto a la izquierda, ¿sí? Acá tenemos la vena renal izquierda y la vena renal derecha, lateralmente el borde medial de la extremidad superior del riñón. Entonces ahí vemos que sería el borde medial de la extremidad superior del riñón, donde se va a pegar, donde va a estar relacionándose la parte inferior de la glándula suprarrenal. Bien, medialmente tenemos a la columna vertebral. En este punto nosotros no podemos ver porque tenemos la vena cava inferior y la aorta, pero va a tener estas relaciones más posteriormente, ¿sí? Y la aorta a la izquierda y a la columna vertebral y la vena cava inferior a la derecha. Bien, la glándula suprarrenal derecha está cubierta en parte por la vena cava inferior. Acá podemos ver que está recubierta, y esto medialmente, ¿sí? Estamos hablando de las relaciones mediales de la glándula suprarrenal. Así que seguimos. La glándula suprarrenal izquierda, a su vez, está detrás del área desnuda del estómago. Acá podemos ver, ¿sí? El estómago se relacionaría por delante de la glándula suprarrenal izquierda. El pilar izquierdo separa la glándula suprarrenal izquierda de la aorta abdominal. Bien, acá podemos ver el pilar izquierdo del diafragma separando la glándula suprarrenal de la aorta abdominal. O sea, estas serían las relaciones de arriba, adelante, abajo, lateralmente y medialmente de las glándulas suprarrenales. Arterias, ahí venimos acá. Ya hablamos de las relaciones, ahora vamos a arrancar con la irrigación y la inervación. Volvemos allá. ¿Dónde estaba yo? Acá serían las arterias. Tres arterias principales: las arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores. La arteria suprarrenal superior son ramas de la arteria frénica inferior, ¿sí? Vale acordar que la arteria frénica inferior es una rama de la aorta abdominal que va a irrigar la parte inferior del diafragma, ¿sí? Proporciona ramas suprarrenales superiores, como acá podemos ver. Las medias, acá están, que son ramas directamente de la aorta, también como se puede apreciar en esta imagen de Nettel. Y la arteria suprarrenal inferior, que es rama directamente de la arteria renal. Acá lo tenemos. Bien. Acá más de lo mismo, una imagen mucho más esquemática. Bien. Y a la derecha, sí, falta hablar de la derecha, están detrás de la vena cava inferior, ¿sí? Van a ser básicamente las mismas fuentes, pero van a estar detrás de la vena cava inferior. Y el drenaje nosotros podemos dividirla. Yo, por ejemplo, prefiero dividirla de la siguiente forma: un drenaje central y un drenaje periférico. Bien, las periféricas van a la vena frénica inferior, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí? Estas aquí son las periféricas, van a la vena frénica inferior. Bien, ahí la tenemos. Y las venas centrales, estas salen del ilio, ¿sí? Esta aquí sería la principal, la vena suprarrenal. A la derecha va a la vena cava inferior, como que podemos ver, la vena cava inferior a la derecha, y a la izquierda va a la vena frénica inferior y la vena renal. Acá la podemos ver. Bien, sale por el ilio. Los linfáticos, a su vez, acá no tengo una imagen de los linfáticos, pero dice la bibliografía que van a los ganglios renales, ganglios aórticos laterales y lumbares intermedios. Bien, y para finalizar, hablamos de la inervación, los nervios que van a inervar
Las glándulas suprarrenales fundamentalmente provienen del plexo suprarrenal. El nombre es muy sugestivo, ¿no? Plexo suprarrenal que se origina del nervio esplácnico mayor y del plexo celíaco. Si nosotros tenemos en consideración la ubicación, que acá tenemos el plexo celíaco y las glándulas suprarrenales quedan muy cerquita del plexo celíaco, se podría suponer que el plexo suprarrenal se origina del plexo celíaco, ¿sí? El nervio esplácnico mayor, ¿sí? También. Bueno, acá tenemos el nervio esplácnico mayor. Bien, este sería. Entonces, originan ramas para formar el plexo suprarrenal. Esto sería. Hasta ahí estamos y luego voy a subir un video hablando un poquito más de la fisiología de las glándulas suprarrenales. Chao, chao.